Linguística pela Universidade de Campinas. Está saindo som do vídeo. Dá para ouvir lá no fundo? Está meio estranho que parece. Alô? Seja problemático também. Então, professor Giovanni, graduado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Linguística Teórica, Filosofia e História pela Universidade Konstanz, na Alemanha, e tem um doutorado em Linguística também pela Universidade de Campinas. Pós-doutorado pela Universidade Autônoma Metropolitana Iztapalapa, no México. E no período entre 2010 e 2014, foi responsável pela direção executiva do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa em Cabo Verde, né? A sede em Cabo Verde. Atua na área de política linguística e sociolinguística, com especial concentração na área de multilinguismo e em execução de projetos de promoção linguística. Coordena projetos na área de formação de docentes e elaboração curricular para regiões plurilingües. Em geral, em parceria com o IPOL, que é o Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística, de que é um dos fundadores. E em 2014 foi distinguido com o prêmio Personalidade Lusófona do Ano pelo Movimento Internacional Lusófono. É professor do nosso departamento, né, departamento que eu faço parte, Departamento de Língua e Literaturas Vernáculas. Somos colegas, né, começamos juntos aqui a jornada, né, na UFSC. E, enfim, passo a palavra para o professor Giovanni. Obrigado, Zé Ernesto. Bom, é um prazer estar com vocês aqui nessa Semana de Letras, e é um prazer que a área de política linguística esteja nesse caso representada. Nós temos uma linha de pesquisa de política linguística no programa de pós-graduação em linguística da UFSC, com 3 professores, a professora Cristiane Severo, o professor Fábio Lopes e eu mesmo. E somos, nesse caso, a única pós-graduação de uma universidade brasileira que tem uma linha de pesquisa em política linguística. Fomos também a primeira a ter essa linha. Então, dessa perspectiva, eu queria falar para vocês sobre a lusofonia e a língua portuguesa pluricêntrica, justamente porque tive a experiência de estar 4 anos em Cabo Verde, licenciado aqui da UFSC, e de dirigir esta instituição que se chama Instituto Internacional da Língua Portuguesa, IUP, que é a agência linguística da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Então, em primeiro lugar, para quem não sabe, política linguística é o modo como as línguas são organizadas no espaço de poder, por exemplo, no Estado. Algumas línguas são mais importantes do que outras, algumas línguas são privilegiadas e outras são reprimidas, algumas são aprendidas e outras não estão na escola, algumas são consideradas bonitas e outras são consideradas feias. Nós aprendemos na linguística que todas as línguas são iguais, e do ponto puramente formal todas são iguais. Agora, do ponto de vista político, elas são tão desiguais quanto as pessoas que as falam. Por isso que a política linguística, para além de ser uma forma de organização do espaço linguístico, do espaço de poder, é também uma disciplina que estuda estas relações. Calvé chama essa disciplina de politologia linguística, assim como na área de política, né? Quem faz a política são os políticos, quem estuda a política são os politólogos. Uma coisa é ser político e outra coisa é ser politólogo. O politólogo muitas vezes não ganha votos, né? Também em política linguística nós temos essa contradição entre aqueles que fazem política linguística
e que raramente são linguistas, e aqueles que estudam as políticas linguísticas, e que normalmente são linguistas. Né? Então, para começar, essa disciplina chamada de política linguística, que nasceu nos anos 50 do século XX, ela nasceu sobretudo no momento em que uma grande quantidade de entidades geográficas e políticas chamadas colônias se transformaram em estados independentes. Né? Vocês sabem que a Europa dominou o mundo entre 1500 e a Segunda Guerra Mundial, com a devastadora derrota causada pela Europa sobre si mesma. Não houve condições de manter mais esse domínio em outras partes do mundo. Então, massivamente, países asiáticos, países caribenhos, países africanos começaram a se tornar independentes das metrópoles europeias. Nesse processo de independência, havia que escolher uma língua nacional. Afinal, qual era o modelo do Estado que os países conheciam na Segunda Guerra? Era o modelo do Estado monolíngue. Um país, um povo, uma língua. Se aquela colônia, onde se falavam 50 línguas, subitamente fica independente, qual será a língua do Estado? Qual será a língua do sistema educativo? A língua do colonizador? Ou outra língua falada por uma parcela maior da população? Então, o primeiro desafio da política linguística foi construir o Estado Nacional monolíngue, já que esse era o modelo de Estado conhecido. Mas isso trouxe muitos problemas, porque na maioria dos países africanos que optaram por uma língua europeia, vamos dizer o inglês na Tanzânia, vamos dizer o português em Moçambique, vamos dizer o francês no Senegal, a maioria da população não falava a língua do Estado. Como alfabetizar crianças numa língua que elas não falam? Isso conduziu rapidamente a uma série de contradições, de insucessos, de fracassos, né? Então abre-se aí a segunda fase da política linguística, sobretudo a partir dos anos 70, 80, que é a defesa do multilinguismo, o reconhecimento do plurilinguismo, a proposição de uma reforma do Estado, para que o Estado possa reconhecer que é formado por muitas comunidades linguísticas. O Brasil, por exemplo, fala cerca de 260 línguas. 260 línguas são línguas brasileiras. Mas há muito pouco tempo que nós reconhecemos isso. Até ontem, nós achávamos, reconhecíamos, que só o português era a língua do Brasil. Esse segundo momento, então, visa incluir as minorias linguísticas na cidadania. É o que o governo hoje faz no Brasil, por exemplo, com o programa Inventário Nacional da Diversidade Linguística, que inventaria as línguas e, a partir daí, as reconhece como patrimônio cultural imaterial da nação, através do IFAM, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No entanto, continuando esse breve histórico, entra um novo interesse que vai orientar os estudos linguísticos, ou de política linguística, e que é a globalização. Quando cai a União Soviética, em 1991, quando termina a Guerra Fria, e aparentemente o capitalismo se torna o grande vencedor da história, a ponto de Fukuyama escrever o seu famoso livro O Fim da História, dizendo em 91 que a história tinha chegado no fim e que o capitalismo liberal tinha vencido, que a partir de agora não haveria mais nenhuma evolução histórica de monta. Muito bem, então, esse mundo globalizado que se acelera nos anos 90, se acelera no século XXI, também vai dar origem a uma série de fenômenos linguísticos que reorientam as visões da política linguística. É o que nós chamamos de nova governança. Os Estados nacionais estão perdendo a sua soberania, estão se associando em blocos cada vez maiores, como a União Europeia, como o Mercosul, como a União Euroasiática, entre tantas outras, e isso torna essas unidades de novo plurilíngues. Portanto, gera outro tipo de gestão das línguas em relação àquele Estado nacional que
nós nos acostumamos a conhecer. Nesta terceira fase das políticas linguísticas, a questão é a internacionalização das línguas. Então, como as línguas são organizadas em um mercado de línguas, mercado internacional de línguas, tomar posição nesse mercado, promover a nossa língua no mercado internacional, fazer com que a nossa língua seja aprendida no exterior, passa a ser um desafio maiúsculo. Isso implica, evidentemente, pensar que se a língua é um produto nacional ou se a língua mesma é um produto internacional, isto é possível fazer uma gestão internacionalizada de uma norma. E terceiro, estamos assistindo à internacionalização das relações e dos povos que utilizam uma determinada língua. Por exemplo, os países de língua portuguesa, que são nesse momento 9, que constituem a comunidade dos países de língua portuguesa, uma organização internacional que se articula através da língua. Portanto, uma organização geolinguística, que implica numa geopolítica da língua. Muito bem. E internacionalizar-se pelas línguas, um projeto de futuro, porque a própria economia, tornando-se internacional, implica em cada vez maiores movimentos populacionais, demográficos, econômicos, através das fronteiras. Por exemplo, as nossas universidades estão trabalhando com o programa Ciências Sem Fronteira, só para as ciências naturais e tecnológicas, justamente porque o âmbito nacional é pequeno, é restrito, é considerado insuficiente para, digamos assim, os intercâmbios de produção científica e tecnológica, na opinião do governo federal. Vamos, antes de passar a essa visão, olhar um pouco para o português desse ponto de vista geopolítico. Então, o português é língua oficial de 10 países. Os 9 da CPLP: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, que entrou agora, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, mas é também língua oficial da China. A China tem uma região chamada Macau, que tem cerca de 900 mil habitantes, que é uma região autônoma, com moeda própria, banco central próprio, que tem licenciatura em português, onde o curso de Direito funciona em português, que é Macau, que segue o direito português e não o direito chinês, porque a China se orgulha de dizer que ela é um país, mas tem 2 sistemas e 3 línguas oficiais: o chinês, o inglês em Hong Kong e o português em Macau. A China utiliza o português em Macau para suas relações internacionais de comércio com os países de língua portuguesa, através de uma organização que ela criou e que se chama Fórum Econômico de Macau. Então a China também é um país de língua oficial portuguesa. O português é falado em 10,7 milhões de quilômetros quadrados, é presente nos 4 continentes, tem entre 221 e 245 milhões de falantes, não sabemos exatamente, especialmente porque o Brasil não tem censo linguístico, o Brasil não tem uma pesquisa oficial do IBGE que acompanha os censos que ocorrem a cada 10 anos para saber que línguas os brasileiros falam. Moçambique tem, outros países têm, mas o Brasil não tem. O Brasil não sabe quais línguas são faladas no seu território, quantos o falam, em que geografia, como essas línguas estão se reproduzindo. Mas os Estados Unidos têm censo linguístico, a Rússia tem censo linguístico, o Canadá tem censo linguístico, Israel tem censo linguístico. Então talvez fosse um grande desafio para a nossa área colaborar com o governo para que no ano de 2020, quando tivermos o próximo censo, possamos ter lá uma pergunta: que língua ou idioma você fala ou usa no lar? Isso certamente vai trazer uma grande surpresa para grande parte dos brasileiros a respeito das línguas que o Brasil fala. Temos 8 milhões de falantes da diáspora. As diásporas, como vocês sabem, são aquela parcela da população de um país que mora fora do país. Cada vez esse fenômeno é mais importante. Hoje são 210 milhões de pessoas morando fora dos seus países de origem.
esse número vai crescer. O português é uma língua de letramento baixo, ou médio-baixo. Faz muito pouco tempo que a escola foi generalizada no Brasil. A generalização do ensino fundamental do Brasil data de 1997. O mesmo vale para grande parte dos países africanos. O português é língua de 5 blocos econômicos regionais. Os blocos econômicos são uma realidade do século XXI. Vão substituindo cada vez mais a soberania dos Estados nacionais. Então, o português é língua do Mercosul, é língua da União Europeia, é língua da CDAO, a Comunidade da África Ocidental, onde estão Cabo Verde e Guiné-Bissau. É língua da CEMAC, da Comunidade Econômica da África Central, liderada pelo Gabão, onde estão São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial. E é também língua oficial do maior bloco africano, que é a SADC, a Comunidade Econômica para o Desenvolvimento da África Meridional, cujo país líder é a África do Sul. A partir de 2017, se tudo der certo, Timor-Leste ingressa na ASEAN. Então o português estará representado também lá em países importantes como a Indonésia, a Malásia, Singapura, Vietnã, Laos, Camboja, etc. Estar, portanto, em blocos regionais é de grande utilidade para a promoção da língua. O português tem 29 mil quilômetros de fronteiras com outras línguas. Isso é uma decorrência do fato de que não existe um único país de língua portuguesa no mundo que faz fronteira com outro país de língua portuguesa. Mas, no caso dos países hispânicos, há países que só fazem fronteira com outro país que fala a mesma língua, como é o caso do Equador, como é o caso do Panamá, como é o caso do Chile. Portanto, aí as fronteiras são também uma grande oportunidade de promoção da língua. Na CPLP são faladas 339 línguas diferentes, ou 5% das línguas do mundo. Só no Brasil, cerca de 260, 180 das quais indígenas, e as demais línguas de imigração, ou libras, ou crioulos do francês falados no Amapá, ou restos de línguas afro-brasileiras, como a gira da Tabatinga, a gira do Patrocínio, faladas em Minas Gerais, e assim por diante. Por isso, quando eu dou esse dado, eu sempre digo que, por um lado, a língua portuguesa é maior que o Brasil. E, por outro lado, o Brasil é maior que a língua portuguesa. Não são duas identidades, são apenas duas intersecções. Finalmente, o português é a quinta língua de usuários da internet, dado no ano passado, com 126 milhões de utilizadores. O dado de 2010 era 83 milhões, o dado de 2014, 126 milhões. Portanto, houve um acréscimo de 40 milhões de utilizadores da internet em 4 anos. Eu dizia antes que essas línguas estão organizadas no mercado internacional de línguas. O linguista francês Louis Jean Calvé propõe uma teoria orbital das línguas, uma língua hipercentral, com línguas supercentrais, com línguas centrais, com línguas periféricas, que se organizam ao redor dessas línguas. Aqui uma visão, digamos, das grandes línguas internacionais, o inglês como pivô, que organiza esse sistema na contemporaneidade. Nem sempre foi assim, como você sabe. Até o século XVII e XVIII esse papel era reservado talvez ao francês. E no século XXIII, XXIV, certamente nós teremos outras configurações linguísticas. Essa constelação, esse sistema orbital na Índia, mostra como é que se calcula quem está no centro e quem está na periferia. Por exemplo, aqui temos duas línguas centrais, o Hindi e o Telego, e línguas que se relacionam com essas duas numa órbita que é dada pela porcentagem de falantes que fala de uma língua periférica que fala a língua central. Por exemplo, os falantes de Marathi, 22% também falam o Hindi e 73% falam o Telego.
Logo, o Bharati é uma língua que orbita mais ao redor do Telugu que ao redor do Hindi. O contrário ocorre com o Bengali, dos quais 88%, da qual 88% dos falantes também falam Hindi. Se nós voltarmos àquele mapa anterior, vamos ver que há mais falantes de português falando inglês e falantes de inglês falando português. Há mais orientação do bilinguismo por opção de falantes de português que querem aprender inglês e falantes de inglês que querem aprender português. Isso que dá essa teoria orbital das línguas de Luiz Jean Calvé. Essa teoria serve justamente para pensar como é que o sistema internacional de línguas está organizado. Ele não é caótico. Se organiza a partir de critérios geopolíticos bem claros que foram formulados também por Calvé no chamado barômetro das línguas, e que escolhe aí alguns critérios para verificar qual é o peso de uma língua no mercado internacional. Le poids de langue. O primeiro deles, o número de locutores, uma língua falada por muita gente. E nós sabemos hoje que 90% das línguas são faladas por apenas 6% da população. Quer dizer que existe uma grande quantidade de pequenas línguas no mundo, possivelmente estarão extintas até 2100. Por isso que há toda uma polêmica hoje sobre o empoderamento das comunidades linguísticas, sobre a defesa das línguas minoritárias. Nós vamos estar em julho na República de Khanty-Mansinsky, que é uma república da Rússia atrás dos Montes Urais, onde especialistas de 50 países vão discutir a elaboração do Atlas das Línguas do Mundo, da Unesco, que tem por objetivo justamente chamar a atenção para a grande quantidade de línguas que tem poucos falantes. A entropia de uma língua, entropia, você se lembra lá do segundo grau na química, era o contrário de entalpia. Entropia era o grau de desorganização das moléculas. Nesse caso, é o grau de dispersão de uma língua. Uma língua mais dispersa pelo mundo tem maior entropia. Por exemplo, o português é uma língua de maior entropia que o chinês. Está concentrado praticamente num território compacto. Terceiro, a veicularidade de uma língua. Antigamente, importante era quando nós contávamos quantos falantes nativos de uma língua tinha. Hoje, é importante quando nós contamos os não nativos, aqueles que aprenderam a língua, aqueles que sentiram necessidade de buscar essa língua, porque essa língua aporta alguma coisa às suas vidas, à sua profissão, à sua carreira. Quanto mais veicular uma língua, maior número de falantes não nativos ela tem do que falantes nativos. Por exemplo, o espanhol tem mais falantes nativos do que o inglês tem falantes nativos. Mas o inglês tem muito mais falantes não nativos do que o espanhol, que procuraram o inglês, que aprenderam o inglês nos 51 países onde o inglês é língua oficial, ou de livre e espontânea vontade como língua estrangeira em todo o resto. Tradução língua-fonte, tradução língua-fim. Tradução língua-fonte. A nossa língua produz alguma coisa de valor que outras comunidades linguísticas queiram conhecer? Nós produzimos literatura de valor? Nós produzimos textos técnicos de valor? Nós produzimos ciência que queiram traduzir do português para outra língua? E o contrário, tradução língua-fim. Nós temos capacidade de traduzir o que é produzido no mundo em várias línguas para a nossa língua, de tal maneira que o nosso falante não tenha sempre que ler numa língua estrangeira, porque nós temos capacidade de selecionar e de apresentar em português o que é produzido no mundo. Ou nós não temos essa capacidade? Prêmios literários internacionais. Quantos Nobéis tem a língua portuguesa? A língua portuguesa tem 4 prêmios Nobéis, mas nenhum é do Brasil. 2 são de Portugal e 2 são de Timor-Leste. O Brasil, ao contrário de outros países, não tem nenhum prêmio Nobel em nenhuma área. O México tem 4, a Argentina tem 3, Portugal tem 2, e assim por diante. Então, esses prêmios dizem bastante do tipo de
no tipo de fazeres, de técnicas e artes e ciências que um país produz. Artigos na Wikipédia. Artigos na Wikipédia é um critério importante porque é um tipo de letramento sofisticado. Até há 3 anos atrás, o holandês, que tem apenas 15 milhões de falantes, tinha mais verbetes na Wikipédia que o português. O que mostra que o nosso uso da internet pode não focar esse tipo de fazer. Nós podemos usar Facebook com outros fins, mas nós talvez não estejamos utilizando as bases mais sofisticadas da internet. Por exemplo, fazer um verbete de enciclopédia. Índice de desenvolvimento humano. Nós somos uma comunidade linguística de pessoas pobres ou de pessoas ricas, pessoas que passam fome ou de pessoas que têm acesso a bens culturais, a viagens, a livros, etc. A taxa de fecundidade. A nossa comunidade linguística tem filhos, isto é, nós estaremos aqui no futuro, ou no futuro nós teremos bem menos do que hoje. Como nós sabemos, o Brasil está começando a entrar na fase em que o crescimento demográfico deixa de acontecer. Pelas previsões das Nações Unidas, o Brasil ainda crescerá até 2050. A partir de agora, nós ainda teremos cerca de 26 milhões de brasileiros a mais até 2050. Mas em 2050 o Brasil entrará numa fase de decréscimo populacional e nós chegaremos a 2100 com a mesma população de 1997, cerca de 193 milhões de habitantes, porque a nossa taxa de fecundidade terá baixado e, por essa interpretação do Escritório de Demografia das Nações Unidas, nós não seremos um país capaz de atrair imigração suficiente para compensar a baixa da fecundidade. Isso tem implicações sobre a nossa vida. Aplicando os critérios do barômetro de Calvé das línguas, o português fica em 9º lugar, atrás de línguas como o italiano, como o neerlandês, como o japonês, que tem bem menos falantes, mostrando que Calvé deu, digamos assim, atenção a uma série de critérios, não é só o número de falantes que dá importância a uma língua. Há outras coisas que contam para que essa língua possa ter uma representação importante nesse mercado internacional. Apesar disso, o português hoje é uma língua que atrai muita gente em outros países. Nunca o português teve um destaque e uma atratividade. Nunca a área do português como língua estrangeira teve tal crescimento como tem hoje. Nunca se abriram tantas licenciaturas em língua portuguesa no exterior. Só na China são hoje 32 licenciaturas em português. Só a Argentina abriu 11 professorados em português depois da lei de 2009, que tornou obrigatório o ensino de português no ensino médio argentino. São 5 milhões de jovens argentinos então, que vão aprender português quando o sistema estiver plenamente conformado. De maneira que vale a pena olharmos agora por que o português nesse momento histórico tem tido esse destaque que não tinha antes. Eu vou apresentar 2 razões para isso. A primeira é que se nós olharmos para a história recente, nós vamos ver que, em primeiro lugar, nós passamos por uma Guerra Fria que durou de 45 a 91 e que trouxe como consequência o fato de que Portugal continuou numa ditadura fascista até 1974. Portugal foi ditadura então de 1930 a 1974, mantendo o último império colonial do mundo. As chamadas colônias só ficaram independentes em 1975. E essa mesma Guerra Fria ocasionou também que o Brasil tenha passado por 21 anos de ditadura militar. No caso de Portugal foi mais grave porque fez com que Portugal estivesse numa guerra
que não era tão fria assim, uma guerra de verdade, a guerra colonial contra os movimentos de independência na África. Após este momento e o fim da União Soviética, nós temos então um mundo unipolar controlado pelos Estados Unidos até o 11 de setembro de 2001, quando explodem as Torres Gêmeas. Há uma reconfiguração geopolítica importante no mundo. Os Estados Unidos invadem o Afeganistão, o Iraque. Isso desencadeia uma série de novos movimentos geopolíticos. Então, nós entramos numa fase que pode ser chamada de um mundo multipolar. No caso da história do português, temos 3 fases. A primeira fase foi acompanhada de crise, guerra fria, ditadura, guerra colonial e pelo traumático processo de descolonização da África. 2 obras literárias, entre tantas outras, podem ser citadas que apresentam essa guerra colonial. Uma do Antônio Lobo Antunes é Os Cus de Judas. Não perguntei aqui, professor Ernesto, pode falar a palavra cu aqui? Estou falando a revelia. Então, o nome da obra é Os Cus de Judas. É a história de um médico português que vai para a guerra colonial em Angola, mais propriamente numa província de Angola chamada Terras do Fim do Mundo. E de Lídia Jorge, A Costa dos Murmúrios, que tem filme também, filme de 2004, apresenta a vida das mulheres portuguesas num hotel, na Beira, em Moçambique, quando os maridos militares, vão fazer uma grande operação para liquidar a guerrilha marxista em Ponta Delgada, no norte do país, em 1969. Esses livros apresentam um pouco, na literatura, entre tantos outros, exatamente essa guerra colonial que custou a Portugal 9.000 soldados mortos em combates. Portugal deslocou para a África 900.000 soldados, 1/10 da sua população quase, e lutou durante 13 anos uma guerra colonial em 3 frentes, que perdeu. E essa perda gerou uma massiva migração de portugueses da África de volta a Portugal, que ficou conhecida como o processo dos retornados, e que até hoje deixa marcas em Portugal, né? Deixa marcas profundas na identidade e na cultura portuguesa. Terminada a guerra colonial em 74, independente dos países em 75, a guerra não acabou. A guerra civil continuou em Angola e Moçambique. Golpes de Estado aconteceram na Guiné-Bissau. Timor-Leste ficou independente em 75 só para ser anexado pela Indonésia, contra a qual lutou mais de 15 anos para poder se libertar. E o Brasil atravessou então a chamada abertura política, fim da ditadura militar brasileira, a chamada abertura lenta, gradual, segura. As palavras de Kaiser, né, a propósito da Semana de Letras ser sobre o período pós-ditatorial. Em 2002, é uma data emblemática para a nossa comunidade. Em 2002 acaba a guerra civil em Angola. Moçambique está pacificado, a Guiné-Bissau está democratizada, o Brasil está democratizado, Timor fica independente da Indonésia e entra na comunidade. De modo que 2002 é um momento em que os nossos países começam a normalizar suas relações com os demais países. E esse fato vai desencadear uma inserção econômica dos países de língua portuguesa no mundo, vai desencadear um novo interesse pelos países de língua portuguesa. Esse é um critério importante. Então, nossos países conseguiram fazer uma transição democrática e uma transição em direção ao regime de direito civil e ao regime de trabalho remunerado, já que as nossas tradições não passavam por aí. Por exemplo, só para citar um fato, podemos dizer que a escravatura só acabou em Portugal em 1961. O que eu quero dizer com isso? Neste ano foi revogado o Estatuto do Indigenato, que obrigava os chamados indígenas, que eram 90% da população dos países africanos que eram colônias de Portugal,
a pagarem imposto para o governo português. Ou seja, trabalharem para o branco, receberem o dinheiro e darem esse dinheiro para o governo português. Vale a pena vocês um dia se debruçarem sobre o Estatuto do Indigenato, um instrumento de escravatura disfarçada que orientou grande parte da política portuguesa na África e que só foi abolido depois do início da luta armada em Angola, em 1961, e da perda de Goa do exército da Índia, também nesse mesmo ano. O segundo critério pelo qual, a segunda razão pela qual a língua portuguesa tem crescido no mundo em interesse, é que nós entramos numa fase do capitalismo que é chamada de sociedade do conhecimento, em que a mercadoria capitalista vai se tornando cada vez mais uma mercadoria imaterial. Nós não vendemos mais coisas, nós vendemos símbolos, nós vendemos programas de computador, nós vendemos música, nós vendemos design, algo que não tem materialidade, mas que depende fortemente das línguas para ser vinculado. Então, a sociedade do conhecimento, ou a chamada nova economia, nas palavras de Sennett, refletem um capitalismo que precisa das línguas para existir. Um capitalismo tardio que faz das línguas um meio de produção. Igualmente, o crescimento de poder dos países e blocos não anglófonos cria uma complexificação da circulação de acordos, de recursos e das línguas. Vejam, por exemplo, que o Brasil nesse momento se encaminha fortemente para a constituição dos BRICS, bloco internacional constituído por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tem, portanto, como línguas oficiais o português, o russo, o chinês e o inglês. Mas não o inglês da Inglaterra e dos Estados Unidos, o inglês da África do Sul e da Índia. Ora, quais serão os produtos linguísticos dos BRICS? Como é que os BRICS influenciarão na política de línguas estrangeiras em cada um desses países? Como isso influenciará na produção da ciência, nos convênios internacionais, na circulação de estudantes e professores, por exemplo? Então, esses critérios também levam a um crescente interesse pelas línguas e muito especialmente pelo português. Por isso, desde algum tempo, se mede o valor econômico das línguas. A metodologia para a medição do valor econômico das línguas foi desenvolvida na Suíça por um autor chamado Kahn e foi aplicada ao português por um autor chamado Reto, Portugal, que mediu o valor econômico da língua portuguesa em Portugal e constatou que 17% do PIB português é a língua, vem da língua, vem da venda da língua. Como assim a venda da língua? Vem da parcela de língua que está contida nos produtos que são vendidos. Exemplo: se eu vendo um livro tem o custo do papel, tem o custo da tinta, tem o custo do gráfico, tem o custo do caminhão que transporta o livro, mas o livro tem também um custo que é linguístico. É a escrita, é a revisão, é a disponibilização daquela língua. Se eu publico um livro em inglês por uma editora americana, esse livro tem mais valor que um livro publicado em português no Brasil, porque ele atinge a mais gente. Ele atinge um mercado linguístico maior, então ele tem mais valor. Esse valor é trazido pela acessibilidade daquela língua. Se eu publico o mesmo livro na língua caingangue, falada aqui no interior de Santa Catarina, que tem um mercado muito restrito, o valor desse livro cai. Se eu faço softwares, os meus softwares são fortemente dependentes das línguas para poder existir, para poder circular e assim por diante. Se eu vendo músicas, a mesma coisa. Se eu vendo cinema, a mesma coisa. E assim por diante. Então, medir o valor econômico das línguas é verificar qual é o coeficiente de participação da língua nos diferentes ramos em que se divide a contabilidade nacional. Por isso, a nova economia hoje trabalha com mercados multilingües. Não se trabalha mais com um mercado monolíngue,
Por exemplo, a Google trabalha com 68 línguas nesse momento. O que a Google vende? A Google tira dinheiro do quê? Dando Gmail de graça para as pessoas? Então, onde é que advém o lucro da Google? O que a Google vende? A Google vende publicidade. A publicidade depende fortemente de acertar o destinatário ideal. Eu não posso vender gravatas para mulheres, por exemplo. Seria difícil. Só uma ou outra comprariam. Eu preciso acertar aqueles consumidores do produto. E uma dessas formas de acertar é oferecer o produto na língua dos utilizadores, na língua dos usuários. Depois é conhecer fortemente os hábitos dos usuários, espionando o Gmail de cada um de nós, para saber quais os nossos interesses, quais os nossos hábitos, em que horário nós compramos perfume, em que horários nós assistimos filme, sobre que temáticas, para poder oferecer sempre a propaganda correta, dependendo dos interesses, da faixa etária, do sexo, do poder aquisitivo, etc, etc, etc. Porque eles têm a partir de uma imensa base de dados, que é o Gmail. Por exemplo, a Google criou o buscador em Quechua, Aymara e Chiriguano, as 3 novas línguas oficiais da Bolívia. Ainda não há um mercado publicitário nessas línguas, então as publicidades ainda aparecem em espanhol. Mas a partir do momento que haja consumidores do Gmail em Quechua, aparecerão as empresas fazendo propaganda em Quechua para fidelizar aquele comprador na sua nova língua, na nova língua oficial da Bolívia. Assim, a Wikipédia é uma entidade sem fins lucrativos, trabalha hoje com 148 línguas diferentes. Toda a língua pode estar na internet, pode estar na Wikipédia, desde que haja uma votação, se os falantes querem. Por isso, nós trabalhamos numa licenciatura da Universidade Federal do Amazonas, que está colocando no ar, na Wikipédia, 3 línguas indígenas cooficiais no município de São Gabriel da Cachoeira, que é o município maior que Santa Catarina, onde são faladas 25 línguas diferentes: o tucano, o inhengatu e o maril. Talvez sejam as primeiras línguas brasileiras indígenas a serem colocadas na Wikipédia. Portanto, as empresas têm que trabalhar hoje muitas línguas e não só numa única língua para atingir esses mercados linguísticos todos. Os instrumentos devem ser multilingües e devem funcionar ao mesmo tempo para que possam atingir os mercados. Isso não vale só para o capitalismo. Vejam, por exemplo, que Cuba, dentro de uma perspectiva socialista, criou um método de alfabetização de adultos chamado Josipuedo. Josipuedo é um método de alfabetização de adultos, a partir da vasta experiência que Cuba adquiriu com isso, e que decorre o fato de que a América Latina ainda tem milhões de analfabetos. O que Cuba fez? Começou a alfabetizar em espanhol por muitos países. Em seguida, traduziu o Josipuedo para o português e começou a alfabetizar em português em Angola, na Guiné-Bissau, no Ceará e no Paraná. Depois traduziu o Josipuedo para o inglês e começou a alfabetizar na Jamaica e na Dominica. E finalmente traduziu o Josipuedo para o Quechua Aymara e está alfabetizando em Quechua Aymara na Bolívia. Ou seja, Cuba deu um passo contemporâneo no modo de utilizar as línguas nos produtos, de maneira a ampliar as possibilidades linguísticas dos seus produtos. Ora, se as línguas então estão em internacionalização, porque o mundo está se globalizando, porque o capitalismo, que vende símbolos mais do que coisas, precisa das línguas. Então é justo nós nos perguntarmos também se as línguas precisam de uma gestão internacional. A primeira questão aí está em que talvez alguns de nós não estejam familiarizados com a ideia de que as línguas são um elemento de gestão. As línguas são administradas. Elas não são elementos da natureza. Elas não crescem, morrem,
como se fossem folhas ou árvores, mas elas são gestionadas, geridas por órgãos, por exemplo, por estados. O Brasil tem uma gestão da língua portuguesa? Evidente que sim. Os currículos, a Academia Brasileira de Letras, as universidades, os cursos de letras, a legislação brasileira, o Itamaraty, o MEC, todos são órgãos de gestão da língua. Portugal tem uma gestão da língua portuguesa? Evidentemente tem. Tem lá os seus órgãos para fazer essa gestão. Então, línguas são fundamentalmente elementos humanos, e sendo elementos humanos, estão envolvidos em todo tipo de política de que vivem os humanos, e em todo tipo de instituição criada pelos humanos para cuidar das coisas humanas, de modo geral. Então, vamos ver em que medida nós temos ainda no mundo uma gestão feita pelos Estados e em que medida nós temos uma gestão que já não se limita aos Estados, mas que necessita outro tipo de instrumento, outro tipo de perspectiva. Uma dessas perspectivas são as chamadas organizações geolinguísticas. A primeira delas, a Organização Internacional de la Francophonie, a OIF, que reúne os 32 países de língua francesa no mundo, que potencializa a língua francesa como um instrumento de aliança política, cultural e econômica, e a qual se seguiram depois a Commonwealth britânica, a antiga Comunidade Britânica das Nações, e que não tem o mesmo papel que a francofonia, porque, por exemplo, exclui os Estados Unidos. Os Estados Unidos não faz parte da Commonwealth. Então, não é toda a língua inglesa que está dentro dessa comunidade, é uma parte da língua inglesa, aquela mais ligada à Inglaterra. Outra entidade interessante é a TALUNI. A TALUNI, a União da Língua, TALU é língua em holandês, é a união da língua holandesa, dos países que falam holandês, de modo que todo o desenvolvimento da língua holandesa, os acordos ortográficos, etc., passam por essa organização. E nós temos desde 1996 a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que foi uma ideia gerida sobretudo pelo Brasil, no tempo do presidente José Sarney e do seu ministro da Cultura, Aparecido de Oliveira, que chamou a primeira reunião dos países de língua portuguesa em São Luís do Maranhão, uma semana antes da queda do Muro de Berlim, em 1989. E no primeiro momento, na primeira reunião, pela primeira vez os países de língua portuguesa se encontravam, e a primeira criação dessa comunidade foi o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que depois deu margem à criação da CPLP, 7 anos depois, em 96, e foi colocado dentro da CPLP. Então eu digo sempre que o IUP é um filho que nasceu antes da mãe. Nasceu primeiro, ajudou a mãe a nascer, depois a mãe o acolheu, ele voltou à comunidade dos países de língua portuguesa, ou entrou nessa comunidade. Aqui há um conceito também, nessas organizações geolinguísticas, que é o conceito de fonia. O que é uma fonia? Uma fonia é o conjunto de países que compartilham uma língua. Por exemplo, podemos falar da anglofonia, os 53 países que têm o inglês como língua. Eu nem vou dizer língua oficial, porque não é uma tradição da anglofonia oficializar a língua. Você sabe que a Inglaterra não tem língua oficial, né? O inglês não é língua oficial da Inglaterra. A Inglaterra não tem língua oficial. A Inglaterra considera que língua é uma questão privada dos indivíduos. Se um dia os ingleses quiserem falar coreano, o Estado. Ponto. E depois, porque sendo a Inglaterra uma potência comercial, não tendo língua oficial, traz várias vantagens. Por exemplo, na Inglaterra, qualquer contrato em qualquer língua é legal. Como é que é no Brasil? No Brasil, o contrato só é legal se tiver uma tradução juramentada para o português. Com o custo que isso implica para os contratos internacionais
A cada ato de comércio, um tradutor juramentado intervém para fazer aquele documento se transformar na língua oficial do país. A cada brasileiro que casa com uma estrangeira, ou vice-versa, aquela pessoa estrangeira tem que traduzir um caminhão de documentos para poder casar com um brasileiro, através de um tradutor juramentado que cobra uma fortuna pela tradução. Então, ter língua oficial tem várias desvantagens no mundo globalizado, razão pela qual a Inglaterra não tem. Vejam, por exemplo, como é que podemos analisar essa anglofonia. Primeiro, tem uma norma descentralizada. Quem é que cuida da norma do inglês? Intervenções dos Estados Unidos, intervenções da Austrália, intervenções do Canadá, intervenções da África do Sul, da Índia. A Nigéria prepara professores de inglês para mandar para o Golfo Pérsico, e assim por diante. Então, é uma norma descentralizada. As ações de promoção da língua inglesa não são feitas através do Estado em geral, embora o Estado às vezes intervenha para ajudar o mercado. São feitas através do mercado, de empresas, de universidades privadas americanas, etc, etc. Os certificados internacionais de língua inglesa, o TOEFL, que vários de vocês já fizeram, são elementos privados e não do Estado americano ou do Estado inglês. Não há protagonismo da ex-potência colonial, a Inglaterra. Há mais protagonismo dos Estados Unidos, mas cada um desses países tem protagonismo em alguma área. O Estado está a serviço de um mercado forte, capaz de aproveitar as condições da hegemonia veicular da língua. O fato do inglês ser tão desejado pelo mundo torna o inglês uma grande peça de lucro para as empresas. Para dar um dado de Florian Kuhlmann, em 2007, Inglaterra e Estados Unidos ganharam 4 bilhões de dólares vendendo a língua inglesa. Naquele ano, era mais do que a soma da exportação de suco de laranja, café e sapatos do Brasil. Só vendendo a língua inglesa. No mesmo ano, a língua francesa perdeu 148 milhões de dólares. Por quê? Porque a França teve que tirar dinheiro do bolso do contribuinte francês para sustentar as políticas de manutenção do francês no exterior, através dos liceus, através da Aliança Française, através das ações culturais, porque o francês ficou prejudicado por essa diminuição da sua capacidade veicular. No caso do português, nós vemos gestões separadas da norma. Por exemplo, Portugal. Portugal aumentou a sua atuação na promoção da língua portuguesa depois que entrou na União Europeia e através do chamado Quadro Comum Europeu das Línguas, que é um instrumento do Conselho da Europa. Todas as línguas europeias se associaram nesse quadro comum através da Federação dos Institutos de Língua, Federação Europeia dos Institutos de Língua, e da ALTE, que é a Associação Europeia dos Testadores de Língua, que produz certificados que permitem o passaporte europeu das línguas, que é um passaporte que aparece quantas línguas você fala e, portanto, qual é a sua abertura para o mercado de trabalho no contexto europeu. Portugal foi muito hábil em modernizar o corpus da língua portuguesa, os instrumentos da língua portuguesa, com recursos advindos da União Europeia, e dominou setores chaves para a normalização digital da língua, como as terminologias, como, por exemplo, instrumentos das indústrias da língua, os corretores ortográficos, os tradutores eletrônicos, os sintetizadores de voz, etc. Por exemplo, Portugal conseguiu captar um fundo chamado Fundo da Língua Portuguesa, de 30 milhões de euros, que financiou vários projetos em Portugal. Esse dinheiro, evidentemente, é da Europa, e não particularmente Portugal. Quanto ao Brasil, o Brasil tem uma norma moral estabilizada, com tensões regionais decrescentes, uma tensão crescente entre a norma escrita, considerada exógena, e a norma oral, considerada endógena, a chamada diglossia brasileira, que vocês já devem ter estudado, né? Por exemplo, da formulação de Dante Luquezzi, da Bahia, que vai estar conosco agora no mês de junho para uma defesa de tese.
na formulação de Rosa Virgínia Matos e Silva, na formulação de Stella Maris Bortoni Ricardo e tantos outros linguistas brasileiros. Há, no entanto, no Brasil uma baixa percepção por parte do Estado dos mecanismos de definição do lucro advindo da norma. O Brasil tem intervenções pontuais, assistêmicas. O Brasil não prioriza a promoção da língua como um dos grandes fatores da política externa ou da chamada política de soft power do país, mas mais tem políticas espasmódicas que às vezes avançam, depois param, depois ficam sem recursos, depois avançam de novo, como quase tudo, digamos que é desse campo. Há pouca articulação entre o setor público e o privado na gestão da norma, em geral andam caminhos paralelos, com destaque na área de lexicografia, grande importância dos dicionários brasileiros, por exemplo, em português, e também um destaque do fato de que o Brasil tem um certificado próprio, o CELP-BRAS, desenvolvido com tecnologia brasileira e que já vai de aplicação desde 98. E quanto aos demais países de língua portuguesa? Os PALOP, os países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste, seguem a norma escrita de Portugal e ainda não têm instituições próprias de gestão, exceto algumas comissões de internalização de normas, como a do Acordo Ortográfico de 1990. A norma oral objetiva, isto é, o modo como as elites falam, o modo como as classes escolarizadas falam, e que são criadores de hábitos linguísticos, por exemplo, se nós tomarmos o Jornal Nacional da televisão angolana, se nós tomarmos o Jornal Nacional da televisão cabo-verdiana, se nós tomarmos o Jornal Nacional da televisão moçambicana, que são, digamos, fortes divulgadores de hábitos linguísticos, porque são veiculados para todo o país no horário nobre da televisão, às 8 da noite, nós vamos já constatar que essas normas televisivas são bem diferentes da norma de Portugal, de modo que há aí uma evolução de uma norma própria com o passar do tempo, com uma certa influência da norma brasileira, em especial na área do léxico, e um predomínio e uma especialização de cada uma das normas. É interessante, por exemplo, que em países como Cabo Verde, Angola, Moçambique, eles recebem em canal aberto televisões deles, televisões de Portugal, televisões do Brasil. Então, em Cabo Verde, o cidadão pega 2 canais ou 3 de Cabo Verde, pega a RTP África de Portugal, que fala português de Portugal, e pega a TV Record do Brasil, que fala português do Brasil. Então, o falante de português, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, está aberto à experiência internacional do português, enquanto que o Brasil não permite nenhum tipo de produto televisivo em outras variedades portuguesas, sendo, portanto, um país que veda ao seu cidadão o conhecimento de outras variedades. Há uns 2 anos atrás passou uma novela portuguesa no canal da TV Brasil. Eu tinha chegado ao Brasil, fiquei admirado de haver uma novela portuguesa, fiquei esperando até 11 da noite para ver, e quando liguei, a novela portuguesa tinha sido dublada para português do Brasil, para que o cidadão brasileiro não pudesse fazer essa experiência de ouvir outra variedade da língua portuguesa. Sempre com a desculpa que o cidadão brasileiro não entende o português de Portugal. Mas é claro que se a gente não tem experiência com outra língua, se a gente não tem input linguístico de outra língua, não vamos entender a outra língua nunca. Portanto, nós estamos num campo que podemos chamar de gestão da norma. Como vai evoluir a língua portuguesa? Ela vai evoluir para um sistema de normas que tem algum tipo de gestão internacional, ou ela vai evoluir, como querem alguns no Brasil, para uma ruptura do Brasil com os demais países da língua portuguesa? Nós temos um grupo de linguistas que propõe que o PB é outra língua, que,
portanto, nós deveríamos cortar os laços com Portugal e com os oito outros países que falam português e declarar que finalmente nós atingimos o ideal do Estado-nação do século XIX. Um povo, um país, uma língua. Ou, ao contrário, num programa mais contemporâneo, a ideia de que cada país tem uma norma nacional, mas essas normas nacionais compõem um sistema de normas, um sistema plural, como quer a comunidade portuguesa, criada em 1996. Essa é a reunião de que eu me referia há pouco. A CPLP, além dos membros plenos, e uma novidade é que nós temos, a partir do ano passado, um país novo na comunidade, e você deve ter visto que até foi enredo de carnaval e trouxe alguma polêmica, porque o governo lá não pode ser chamado propriamente democrático, né? Mas esse país foi colônia portuguesa até 1778 e através do Tratado de El Pardo foi trocado por esta ilha onde nós estamos, que tinha sido invadida por Ceballos em 1777. Essa ilha e também o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o território até Cananéia, ao sul de São Paulo, faziam parte do Império Espanhol. E no Tratado de El Pardo, Portugal cedeu esse território, especialmente as duas ilhas, a ilha de Bioko, hoje que se chama Fernando Pó, e a ilha de Andubon, onde ainda é falado o crioulo português, cedeu para a Espanha. A Espanha também queria ter um lugar na África para capturar escravos. A Espanha não tinha lugar na África para capturar escravos. Grande parte dos escravos de Cuba foi levado da Guiné Equatorial, devido a essa troca. A Espanha devolveu a ilha de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul para Portugal, e Portugal deu essa entrada na África para a Espanha. E essa colônia espanhola ficou independente em 1968. No ano passado, nós tivemos a oportunidade de assinar um tratado, cooperação com o ministro das Relações Exteriores da Guiné Equatorial, e no discurso, então, do momento da assinatura, eu disse o seguinte: senhor ministro, quis a história que o senhor fosse hispanófono e eu fosse lusófono. Mas se não tivesse acontecido o Tratado de El Pardo, o senhor seria lusófono e eu seria hispanófono. Estamos aqui agora corrigindo essa história com a entrada do seu país na lusofonia. Além disso, a CPLP também tem observadores, países que querem se aproximar da lusofonia, é o caso do Senegal, das Ilhas Maurícias, e agora, a partir de julho do ano passado, entraram 4 novos países como observadores: a Turquia, a Namíbia, a Geórgia e o Japão. Índia e Peru manifestaram também vontade de entrar, mas não tiveram tempo de concluir o processo de adesão. O Instituto Internacional da Língua Portuguesa tem sede em Cabo Verde, tem 2 órgãos, a direção executiva e o conselho científico. O conselho científico está reunido no dia de hoje, lá na cidade da Praia, capital do Cabo Verde, e a direção executiva é ocupada em regime rotativo. Cada 2 ou 4 anos é um país diferente que ocupa a direção. Então o Brasil esteve na direção de 2010 a 2014 e agora está na direção Moçambique. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Essa é a Casa Cor-de-Rosa, na cidade da Praia, um casarão antigo, no centro histórico, onde funciona o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, e que trabalha a partir do chamado Plano de Ação de Brasília para a promoção, difusão e projeção do português, e mais contemporaneamente com o Plano de Ação de Lisboa, que são 2 instrumentos multilaterais para a promoção do português. São os documentos onde foram combinadas as ações multilaterais para a promoção da língua. Vou pular essa parte aqui. E que previam, esses documentos previam, e foi possível executar isso então na nossa gestão, o vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, o VOC, que
que é uma base de dados, hoje com cerca de 260 mil palavras, que pela primeira vez o léxico brasileiro e o léxico português estão dispostos com a mesma metodologia numa base única. E também, pela primeira vez, países como Moçambique, Timor-Leste, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe desenvolveram seus próprios vocabulários ortográficos, que já estão também disponíveis. De modo que há uma nova forma de tratar a língua. Cada país produz o seu instrumento e depois compartilha esse instrumento com a mesma metodologia com todos os outros. É isso que temos chamado, então, de um português pluricêntrico, um português plural, um português construído por todos os países. A mesma coisa o portal do professor de português língua estrangeira, língua não materna, que é uma plataforma de internet, está disponível no ar, com cerca de 700 unidades didáticas, feitas por Angola, Brasil, Portugal, Moçambique, Timor-Leste, em que nós podemos superar aquela ideia de que quando um estrangeiro aprende português, ou ele tem que aprender português do Brasil, ou tem que aprender português de Portugal. Se ele aprende português do Brasil, ele vai só ouvir falar em cultura brasileira, ele não vai nem ouvir falar que existem outros países. Se ele aprender português de Portugal, ele só vai ouvir falar de Portugal e não do Brasil. Quer dizer, a nossa língua tem sido uma língua de encerramento do aprendiz no espaço nacional e não de circulação internacional do aprendiz em vários países. De modo que o portal oferece unidades angolanas, feitas por angolanos, com a cultura angolana, com relações socio-internacionais de Angola. E se eu sou professor de português na China e tenho que preparar um grupo para ir trabalhar em Angola, não preciso mais ensinar português no Brasil nem em Portugal. Eu posso ensinar diretamente português de Angola. Isso capacitou os nossos colegas de Timor-Leste, de Moçambique, de Angola, que nunca produziram material de português como estrangeiro, para também produzir, para também entrar nesse mercado com as suas variedades nacionais. O portal está disponível, é só colocar a sigla PPPLE e vocês logo encontrarão. Esta tensão que nós vivemos decorre do fato de que o português, como diz Carlos Reis, é algo vacilante, quase no limite da fragmentação. E aqui está talvez o problema geopolítico central da língua portuguesa. A língua portuguesa tem duas normas não cooperativas. Tem duas normas enfrentadas. Tem duas normas que disputam o espaço da língua e não cooperam entre si para ampliar o espaço da língua nos territórios. Assim, professores do Brasil e professores de Portugal, no mundo todo, lutam entre si para impor a sua variedade de português. Puxam o tapete um do outro para que a sua variedade de português se estabeleça. Uma típica mentalidade do século XIX, ou pelo menos do início do século XX, e não na mentalidade que nós precisamos do século XXI, quando precisamos justamente cooperar para que a língua portuguesa vá mais longe. Por isso temos dito que a língua portuguesa é ou deveria ser uma língua pluricêntrica. O que é uma língua pluricêntrica? Esse é um conceito derivado do conceito de língua policêntrica, de Gloss, e que foi explorado por Klein, que morreu agora recentemente. Nós vamos ao congresso, o primeiro congresso mundial sobre línguas pluricêntricas, que vai ser na cidade de Graz, na Áustria, logo no início de julho também. E Klein e Moore é o organizador desse congresso lá em Graz, apresentam alguns critérios para que uma língua possa ser considerada pluricêntrica. O primeiro deles, essa língua tem que ser língua de pelo menos duas nações diferentes, independentes. As variedades devem ter características próprias o suficiente para que elas se distinguam uma da outra e ancorem processos identitários, processos de singularização social. A língua deve ter estatuto oficial nesses países diferentes, ou pelo menos co-oficial, ou pelo menos deve ser uma língua regional oficial, porque se não for isso, ela não terá capacidade de geração de instrumentos de normatização, que é o que define centralmente a questão do pluricentrismo.
né? Depois deve haver por parte da comunidade linguística uma consciência da especificidade da sua variedade. Vamos dizer, assim como há na população brasileira em relação à variedade portuguesa da língua. Essa variedade deve ser relevante para a identidade e a consciência nacional ou daquele grupo. Deve haver codificação dessa variedade em andamento, ou ela deve ter sido já codificada, isto é, normatizada. É o caso da variedade brasileira, ela já foi normatizada desde o século XIX em relação a outra variedade também normatizada, que é a de Portugal. Agora, a variedade angolana não foi suficientemente codificada. Não há uma norma codificada angolana ainda. Isso está em processo de começar, como o mesmo que acontece em relação a Moçambique. Essa variedade, essa norma é ensinada nas escolas, é divulgada, é promovida no exterior, como é o caso da norma brasileira, da norma portuguesa, mas não da norma moçambicana. Portanto, a situação do português atual é que nós temos duas normas divergentes, que por um processo nacionalista, tipicamente do século XX, se constituíram em normas de encerramento, normas fechadas, normas não cooperativas, mas devido ao momento que a nossa língua atravessa, devido às pressões de internacionalização, nós podemos dizer que está crescendo a consciência de que a nossa língua precisa passar por um processo de negociação para a fixação de um sistema plural de normas, do qual são exemplo o VOC, Vocabulário Ortográfico Comum da Língua Portuguesa, previsto no Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, que entrou em vigor em 2009, que em Portugal já se concluiu, a velha norma já desapareceu, e a velha norma desaparece no Brasil no dia 31 de dezembro deste ano. E já está em implementação em Cabo Verde e em outros países também. Então, esta questão do sistema de normas é muito importante para pensar o momento atual pelo qual os países de língua portuguesa estão passando. Isto é, o processo de internacionalização. Internacionalizar para quê? É para ganhar clientes? Se é para ganhar clientes, uma estratégia poderia ser priorizar o plurilinguismo na primeira fase de captação de clientes, e em seguida o ensino de português para estrangeiros. O cliente compra muito mais quando compra a língua que veicula a informação e o conhecimento. Isso aumenta a mais-valia da mercadoria informacional que ele leva. Internalizar como forma de internacionalizar, por exemplo, formando uma rede de ex-estudantes no exterior. Veja, perspectiva de internacionalização vem com uma linguagem comercial, né, para ganhar clientes. Ou nós podemos internacionalizar para que nós possamos atuar no mundo. Nesse caso, seria melhor trabalhar na língua dos parceiros, mas com a identificação de oportunidades nas políticas externas e na estrutura de produção do país. Por exemplo, podemos trabalhar na língua dos parceiros, especialmente se o parceiro também trabalhar na nossa. Um exemplo disso é que o Brasil tornou obrigatório o ensino espanhol no ensino médio em 2005, com a condição de que a Argentina tornasse obrigatório o português na Argentina, que efetivamente ocorreu em 2009. Então, uma parceria para que as línguas possam ser aprendidas em regime de reciprocidade. Internacionalizar as instituições, nessa terceira fase das políticas linguísticas, que coloca esses desafios para as línguas, é focar os ambientes de internacionalização, fazer projetos de pesquisa sobre as diásporas, sobre a pluralidade interna do país, que é interna, mas também é externa. Nós vamos realizar aqui, em setembro, o primeiro encontro nacional dos municípios plurilingües do Brasil. O Brasil tem hoje 14 municípios que têm outras línguas oficiais da língua portuguesa. Estarão todos aqui os representantes desses municípios. Entre elas, o alemão, o italiano, o rundrückisch, o pomerano, línguas que são nossas e ao mesmo tempo são de outros países. Portanto, há aí um trânsito de
de sentidos entre a língua que é nossa, mas também é do outro. Identificar oportunidades decorrentes de tratados internacionais para o regime de reciprocidade. Por exemplo, qual o futuro das línguas dos BRICS? Qual o futuro das línguas da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas? Qual a importância dos tratados internacionais que o Brasil faz para a nossa área de atuação e para que nós possamos atuar nessas áreas no futuro? A necessidade de participar de projetos orientados para o quadro internacional. Por exemplo, nós temos hoje o projeto de escolas interculturais de fronteira, em que os alunos, a professora argentina cruza para o lado brasileiro e ensina em espanhol para os alunos brasileiros, e a professora brasileira, no mesmo momento, atravessa para a Argentina e ensina em português para crianças argentinas, e a criança cresce bilíngue e intercultural, e depois tem um diploma de ensino fundamental que permite que ela faça o ensino médio ou na Argentina ou no Brasil, conforme o que for mais interessante para ela, criando a ideia de um vasto bilinguismo espanhol-português no futuro do Mercosul e da América do Sul. O projeto Ciências Sem Fronteira, o projeto mais inédito para o Brasil, e assim por diante. Internacionalizar-se com a língua própria, isto é, se nós somos capazes de projetar a nossa língua no exterior e nos internacionalizarmos com ela, nós agregamos valor ao processo de internacionalização, nós nos inserimos como agentes e não como clientes subordinados nos processos bi e multilaterais. Abrir o acesso a uma diversidade de línguas com vistas à internacionalização é resguardar-se da posição de cliente e ampliar a capacidade de tomada de decisão sobre a língua. Portanto, para concluir, esse português do século XXI, que tenderá, ao meu ver, a ser uma língua compartilhada por todos os países, normatizada a partir de propostas coletivas e desenvolvidas a partir de financiamentos também plurais, é preciso reconhecer e aproveitar o contexto positivo para o uso internacional do português, no multilinguismo da economia do conhecimento. É necessário encaminhar o processo de normatização de uma perspectiva divergente, como temos agora, para uma perspectiva plural e da criação de um sistema de normas. E, para internacionalizar a língua, finalmente, precisamos internacionalizar a sua gestão. Não pode mais ficar só na mão dos Estados nacionais, construindo de maneira conjunta a cadeia tecnológica da língua e a coordenação diplomática da sua negociação global, reconhecendo a oportunidade de propor o português como língua poli ou pluricêntrica. Muito obrigado, então. Se houver perguntas, discussões, estamos abertos. Tem algum microfone aí livre assim para as pessoas, ou se a pessoa quiser vir aqui à frente, está sendo filmado. Obrigado, então.